Boa noite, amigas e amigos. Vamos dar início à nossa quarta aula remota, né? Hoje, dia 29 de março. Deixa eu ajeitar aqui. Será a nossa quarta e última aula remota. Na próxima quarta-feira, nós já estaremos retornando ao esquema tradicional da nossa aula presencial naquele local e naquele horário consagrado já há anos, tá? Então, muito bem. Então, nós vamos dar início à quarta aula e nessa quarta aula a gente vai trabalhar o quarto canto da Ilíada. E eu estou devendo ainda uma aula. E essa aula eu vou tentar repor. Talvez não dê tempo de repor até a próxima quarta-feira, porque eu estou saindo daqui na segunda, vou chegar em São Paulo na terça e chego no Rio na quarta. Então realmente vai ser meio pesado, mas fica a dívida, o reconhecimento da dívida, que é o primeiro passo para saldá-la, né? Então muito bem, então hoje a gente vai trabalhar o livro quarto da Ilíada. Mas antes disso, eu vou fazer um pequeno apanhado, um pequeno resumo do que nós vimos nessas três aulas anteriores, nessas três aulas que eu fiz aí pelo Facebook, tá certo? Então veja, então nossa primeira aula remota foi no dia 1º de março, né? Onde eu apresentei os principais temas da Ilíada. Não são só esses, mas talvez esses sejam os principais, né? O tema clássico da mitologia grega, o tema do destino, né? O destino, o tema da ira, a ira de Aquiles, a ira de Apolo, a ira de Agamenon, mas sobretudo a cólera de Aquiles, que é o tema central da Ilíada. Se alguém perguntar qual é o tema da Ilíada de Homero, a ira de Aquiles, ou a cólera de Aquiles. Então esse seria o segundo tema. O terceiro tema é o tema do regresso à pátria, que aqui aparece, mas vai aparecer como um tema central, claro, na Odisseia, que é a saga, né, de Ulisses, fim da Guerra de Troia, a saga dele de retorno à sua terra natal, Ítaca. Então, regresso à pátria também aparece aqui como um dos temas que estruturam a narrativa da Ilíada. Regresso à pátria, isso em grego é nostos, né? Daí vem a palavra nostos, algia. Algia é dor, né? A dor do regresso à pátria, né? Então, seria o sentido etimológico da palavra nostalgia, remetendo a esse nostos, regresso à pátria, que é o terceiro tema da Ilíada. O quarto seria a glória, e o seu par oposto, a inglória, né? Que é a questão, talvez a questão central para a questão central no destino de Aquiles, a glória e o seu reverso, a inglória. E o quinto tema, a honra, né? Então eu apresentei isso naquela primeira aula, no dia primeiro, os temas, e fiz aí menção ao tratamento literário, né, levado a cabo por Homero ou por esses poetas, esse conjunto de poetas que a tradição chamou de Homero, porque estava toda uma controvérsia em torno da existência histórica de Homero. Toda uma controvérsia, e essa controvérsia chama-se, entre os filólogos, né, chama-se o problema homérico. O problema homérico diz respeito às questões em torno se Homero existiu ou não, se foi realmente um único poeta ou um conjunto de poetas que produziram esses poemas
que a gente conhece, que a tradição conhece, e esse conjunto de poetas foram identificados como Homero, mas não seria um homem só, seriam vários. Toda essa questão, que de certa maneira também aparece essa questão, esse tipo de questão, quanto à autoria dos evangelhos, né? Os evangelhos seriam escritos por Mateus, por João, por Marcos, ou por um coletivo, né? Em torno desses discípulos de Jesus, e que foi ao longo do tempo sistematizando, consolidando, cristalizando um texto que hoje nós conhecemos como os quatro evangélicos canônicos da Igreja Católica, né? De certa maneira, talvez tenha acontecido isso com Homero. Então, o que Homero faz? O Homero não faz mitologia. O Homero faz uma apropriação literária de narrativas tradicionais da cultura grega. O que ele faz já é literatura tal como nós conhecemos. Já é um relato, ainda que fortemente baseado em narrativas tradicionais que vinham sendo transmitidas pela tradição oral. O que ele faz é uma apropriação já do ponto de vista, vamos dizer assim, interessado por questões existenciais, políticas e estéticas. Ele é um autor, mesmo que sejam vários que, que assumiram esse nome de Homero, mesmo que seja um coletivo, mas essa produção, ainda que coletiva, é uma produção de cunho literário, porque o mito, por definição, não tem autor, né? Se uma narrativa tem autor, já não é mito, porque o mito seria uma produção coletiva que expressaria um sentimento coletivo de uma experiência coletiva, né? Quando há um autor, já há uma singularidade que captura esse material e lhe dá uma, vamos dizer assim, feição de indivíduo, a partir de uma perspectiva do indivíduo, ainda que seja coletiva, tá certo? Então tem algumas pessoas aqui, né, dando presente, ok, gente, o Ricardo, o Rubens, Simone e a Ana Margarida, ok, sejam bem-vindos aqui no nosso espaço. Eu resolvi fazer essa aula aberta, viu, gente? E geralmente eu faço para os meus alunos, né? Mas eu acho também um pouco deselegante, né? Já que a gente tem esse recurso de poder liberar, por que não? Eu acho que os alunos, eles compreenderão, os meus alunos, né? Vamos dizer assim, as galinhas de casa, né? E os galos, não se incomodarão com essa, vamos dizer assim, abertura, né? Porque o conhecimento é para ser partilhado, senão não é conhecimento. Então vamos lá. Dizia do Homero, né? Então Homero, ele é esse poeta, ou são esses poetas, que alguns, há uma certa, não vou dizer consenso, mas há uma posição assim, majoritária, que o localiza no século VIII antes de Cristo, não é isso? Então veja, a escrita já tinha sido implantada na Grécia, essa escrita que a gente conhece, alfabética, né? Silábica, era uma escrita muito simples, 23 letras, e rapidamente a escrita se populariza na Grécia, né? Então a escrita deixa de ser aquela coisa de eruditos e de sacerdotes e quase que ritualística, de um conhecimento que tangia o esoterismo, e passa a ser uma coisa assim, rapidamente disseminada, e Homero já escreve nesse alfabeto que nós conhecemos, né? O alfabeto grego. E muito bem. Então o que ele faz? Veja, o Homero, ele está tanto no poema da Ilíada, né, que conta esse episódio da da cólera, da ira de Aquiles na Guerra de Troia, quanto no outro poema conhecido por nós, da Odisseia, que conta a trajetória, a saga de Ulisses no seu retorno a Ítaca. Esses dois poemas estão tratando de fatos que teriam, fatos narrados mitologicamente, que teriam acontecido há 12 séculos antes de Homero, né? Do período que a gente chama assim da Era do Bronze, no período da Grécia monárquica. Homero já está no período da Grécia
aristocrática. Um outro mundo, da Grécia das polis, não é? O que, e esses fatos relatados por Homero teriam acontecido na Grécia palaciana. Não havia polis, a sociedade se organizava em torno dos palácios reais, né? Então, da Grécia monárquica, uma Grécia agrária, né? De uma Grécia, de uma cultura palaciana. Mas Homero, isso que eu queria destacar, o caráter literário, ele pega esses fatos que teriam acontecido numa situação monárquica e põe vestes nos seus heróis, nos seus deuses, vestes aristocráticas. Então, os deuses gregos, tal como aparecem nos poemas homéricos, e os heróis, tal como aparecem nos poemas homéricos, têm o comportamento típico dos aristocratas do tempo de Homero. Então ele faz essa adaptação, esse, digamos, adornamento. Né? E o que talvez explique muito do sucesso e do prestígio desses poemas, tá certo? Então Homero, então, quer dizer, na primeira aula eu destaquei os temas centrais, alguns dos temas centrais que estariam presentes na Ilíada, né? O destino a ir, o regresso à pátria, a glória e a honra. O destino é talvez o tema mais importante da mitologia grega. Talvez não seja exagero, ou seja assim, muito, digamos assim, uma bravata dizer que o principal tema do mito grego seja o destino. Talvez não. Porque, veja só, o destino é a força, inclusive, que perpassa os deuses. Os deuses gregos não são potentes o suficiente para se insurgirem contra o destino. Tá certo? Então, quando a gente pensa os deuses gregos, nós temos que, de certa maneira, esquecer, ou pelo menos suspender, a compreensão que nós temos do Deus judaico-cristão. Porque para o Deus judaico-cristão nada está além dele. O Deus judaico-cristão é o princípio e o fim de todas as coisas. Né? Aqui não. Os deuses gregos não são criadores do mundo. Pelo contrário, é o mundo que criou os deuses. Eles são criaturas. Eles não são criadores. Não é? É um processo, vamos dizer assim, digamos assim, um vocabulário mais próximo da nossa compreensão das coisas. Num processo onde a matéria se auto-organiza. E nas diversas fases de auto-organização da matéria, vão surgindo em cada etapa uma família de deuses. Quando eu estou dizendo assim que é a matéria que se auto-organiza, eu quero dizer com isso que não há nenhuma força para fora do processo que conduz o processo e que o orienta. Não existe. Diferentemente do que se dá na cosmovisão judaico-cristã, que é uma força fora do processo, que não se confunde com ele, que produz o próprio processo, o conduz e dá sentido a ele. Tá certo? É o Deus judaico-cristão, fora do processo, ele vai interferindo no processo e esse processo vai ganhando o que? Complexidade e diferenciação. A cada dia, né, há um ganho de complexidade, diferenciação, mantida sempre a integração. Né? Mas sempre por a força motriz, a força potente de produção desse processo, na sua crescente complexificação e diferenciação, é feita de fora, pelo Deus transcendental judaico-cristão. No mundo grego não tem isso, é totalmente diferente. O grego, no seu mito de origem, ele conta o processo como se fosse um processo de auto-organização desde as forças internas ao processo. Então, nesse sentido, os deuses gregos não são criadores, são criaturas. Uma vez criado, eles passam a ter a potência criadora.
Mas os deuses devem a sua existência ao processo que lhe é anterior, tá certo? Nós podemos dizer que esse fato de dever a existência a um processo que é anterior, nós podemos dizer que isso é uma das formas do destino. É do destino nós não sermos produtores de nós mesmos, pelo menos na origem. O homem não pôs o homem. O ser humano não pôs a si mesmo, ele foi posto. Uma vez posto, ele tem que se pôr. Mas ele não é o sujeito da sua imposição, da sua realidade ao mundo. Não é isso não. Não é? Então, se nós não devemos a nós mesmos a nossa realidade, nós devemos ao quem? As forças que nos foram anteriores e que nos colocaram em cena. Uma vez em cena, nós temos que nos haver, nós, enquanto indivíduo, nós como sociedade, nós como espécie humana, nos haver com o real que se apresenta diante de nós e viver e lidar com o real. Não é isso? Muito bem. Então, isso seria uma da expressão do destino. Nós estamos destinados, nós e todos os demais entes, inclusive os deuses. Então, se existe alguma coisa que unifica, que nos avassala, tanto a nós como os deuses, é o destino. Tá certo? Então, talvez seja por isso que eu tenha colocado o destino como o primeiro tema. Porque o destino a todos subordina. Sejam os mortais, sejam mesmo os imortais. Tá? E o segundo tema, que é o tema da ira, tem uma engraçadinha aqui, a Ava, bonito esse nome, Ava Carminati. Já na quarta aula eu perdi as outras. Depois eu vou dar, viu, Ava, um endereçozinho pra gente. Tá aqui na minha página, mas depois eu vou colocar no comentário o acesso para as 3 aulas anteriores. Vamos voltando aqui, onde é que eu estava? Eu estava onde? Sim, na ira. Então veja, é importante a gente entender uma diferença importante entre a Ilíada e a Odisseia. Uma diferença importante diz respeito vamos dizer assim, ao tema central. O tema central que organiza a narrativa. Na Ilíada, que nós estamos trabalhando, o tema central é um sentimento humano. Na Odisseia é um personagem humano. Isso é diferente. Essa diferença marca, inclusive, a própria estrutura narrativa de ambos os poemas. Se na Ilíada o tema é um sentimento humano, a ira, mais especificamente a ira de Aquiles, algumas traduções chamam de cólera, a cólera de Aquiles, significa dizer que ela tem mais presença, esse sentimento, tem mais protagonismo cênico do que o próprio Aquiles. O que faz com que outros personagens, outros heróis, outros guerreiros apareçam na cena dramática do poema com tanta presença quanto o próprio Aquiles. Porque é o sentimento dele que é o central. Agora, toda vez que aparece um personagem que não Aquiles, esse personagem, de alguma forma ou de outra, está se havendo com a ira de Aquiles. Tá certo? Então, o fato de ser como eu já disse em outras aulas, o fato de ser um sentimento o tema central permite que apareçam diversos personagens. O que não acontece no poema seguinte, na Odisseia, porque é Ulisses, é Odisseus, o tema central na sua jornada de retorno à pátria querida. Então, se é Ulisses e a sua jornada o centro da narrativa, não há espaço para outros personagens, pelo menos com protagonismo, que não o próprio Odisseu, o próprio Ulisses. Tá certo? Muito bem. Então, segundo tema, primeiro destino. Né? O destino é aquilo que não pode não ser.
vamos entender o destino assim. A gente tende a, nós, né, contemporâneos, nós tendemos a entender o destino como aquilo que vai me ocorrer. Não. O destino é, sobretudo, aquilo que me ocorreu. Esse é o meu destino. O que virá a me ocorrer, a gente vê depois. A minha história é o meu destino. Não só a minha história de indivíduo, a minha história enquanto membro de uma família que tem uma história. Filho de um pai que tem uma história, filho de uma mãe que tem uma história, filho de uma relação que tem uma história. Um homem que nasceu numa certa cidade que tem uma história. Num certo momento histórico que é resultado de um processo histórico. Isso tudo me é irrecusável. Isso não pode não ser. Eu não posso não ser isso, herdeiro disso tudo. Se eu não posso não ser isso, isso é o meu destino. O destino é aquilo que não pode não ser. Entende? Aí dizia assim, a Simone de Beauvoir dizia, biologia não é destino, lembra disso? Né? Vamos dizer assim, traduzindo um pouco essa frase. Anatomia não é destino. Essa frase emblemática da filosofia existencialista, segundo Simone de Beauvoir, essa frase emblemática hoje é quase uma banalidade para nós, porque nós sabemos hoje, né, há diversos exemplos, que pessoas que nasceram com determinada anatomia não se conformaram, não conformaram a sua sexualidade nem a sua afetividade àquela anatomia com a qual ingressaram na experiência da vida. Seja uma anatomia masculina ou uma anatomia dita feminina, mas ela pode ser ressignificada como acontece. Não é isso? Então a anatomia não é destino. Como diria a Simone de Beauvoir, a biologia não é destino. Mas, então aquilo que não pode não ser que é o destino. O corpo humano pode até inclusive ser, vamos dizer assim, reinventado. Portanto, a anatomia não é destino. Mas então o que não pode ser alterado? Isso é destino. Tá certo? Então, em cada situação, a gente perguntaria o que não pode não ser. Porque se for diferente, resulta numa outra coisa. Isso é o destino. Tá? Então, o tema do destino, o tema da ira, o tema do regresso à pátria, não é? Regresso à pátria, né? É um tema também muito forte, né? Porque, de certa maneira, é como se todos nós estivéssemos regressando à pátria. Mas, regressando a uma pátria que nunca foi nossa. Regressando a uma pátria da qual nós nunca pertencemos. Mas é como se tivéssemos um desejo de pertinência dessa pátria que nunca foi nossa, mas parece que se apresenta como um dever ser. Nunca foi nossa, mas deveria ter sido. Não é? Esses temas aí muito candentes, né? Também presentes tanto na religião, né? Quanto na arte, na literatura, sobretudo. A glória e a desonra, né? A glória, vamos dizer assim, a glória qual a diferença entre glória e desonra? E honra, né? Glória, inglória, honra, desonra. Talvez disse assim, a glória aponta para o futuro, para uma memória. Né? Ulisses preferiu morrer porque a morte dele lhe traria a glória, ou seja, ele ficaria imortalizado como um herói que cumpriu o dever moral que se esperava de um guerreiro. Ele morre, mas vive na glória. Né? Ele foi honrado. É como se a honra então fosse uma situação aqui e agora, entre os viventes. Um homem honrado, um homem desonrado. Você pode apontar, né? Esse homem é honrado, esse homem é desonrado. Essa mulher é honrada, essa mulher é desonrada. Agora essa honra perpetuando-se
no futuro. Né? Muito bem, então esses foram os temas, foi o assunto da nossa primeira aula no dia 1º de março. Na aula seguinte, na quarta-feira seguinte, aula 2, no dia 8, eu já estava aqui, né? Aqui em Nova York. A primeira foi em São Paulo. A segunda já foi aqui, né? Na casa da Marina e tal. Muito bem. Então, esse canto é que dá início ao poema, né? Aquela fase inicial do Homero que diz que ele conclama as musas, né, para que o inspire, para que ele possa, inspirado pelas musas, cantar a cólera de Aquiles. É assim que se abre o poema. Já está dito aí duas coisas, né? As musas, que são a força inspiradora, e o assunto. O assunto é a cólera. Então veja, temos três coisas. O poeta, né? E esse poeta no poema, ele é um poeta onipresente e onisciente. Ele está em todas as cenas e percebe tudo o que acontece na cena. Né? Não há nada na cena que escape ao olhar e ao conhecimento do poeta. E não há nenhuma cena que ele descreve como se estivesse fora dela, tá certo? Então o poeta, que é o narrador, ele é onisciente e onipresente. Onisciente do que está em cena, não onisciente de tudo. Onisciente do que está em cena que ele descreve. Mas ele só faz isso na condição de ser inspirado pelas musas. Então é importante isso, né? A famosa questão da autoria, que o Foucault, depois o Roland Barthes, né? Eles vão recuperar essa questão aí no século XX, que seria assim, quando um autor produz uma obra, quem produz esta obra? Quem? Ou melhor dizendo assim, o que neste autor produz essa obra? É a sua vontade consciente? É o inconsciente? É o seu conhecimento? É vamos dizer assim, o acervo de conhecimentos que esse autor tem? Né? É o seu desejo disso ou daquilo? Quem? O que no autor produz o relato, produz a obra que é associada a esse autor? Machado de Assis, autor de Dom Casmurro. Quem? Machado de Assis? O que em Machado de Assis produziu Dom Casmurro? Né? Porque a gente sabe que em cada um de nós é habitado por tantas vozes, né? Tantos que. Então, que em Machado? O que em Machado produziu aquela obra? Né? O Homero diz, em mim quem produz em minha obra são as musas. E ele já, de início, a primeira frase é ó musas, exortando essa que seria nele nele quem dá ânimo à obra e dá não só ânimo, mas também dá, digamos assim, corpo. Não dá só alma, mas também dá forma, dá corpo, né? Então, ao invocar as musas para que essa lhes conceda a Homero o dom da narração, então Homero está convocando, vamos dizer assim, a memória coletiva desses longos e antiquíssimos fatos mitológicos que permeiam não só a história do povo grego, como também as suas mentalidades. Né? Então veja, é como se o poeta vai pegar esse barro da tradição, da experiência coletiva, vamos dizer assim, do inconsciente coletivo, da experiência comum, esse barro com as mãos do artista, com as mãos pessoais, singulares do artista, vai produzir essas esculturas que nós chamamos de Ilíada
e de Odisseia. Tá, muito bem. Então, essa é a primeira frase do livro 1. Ó musas, me concedam o dom de narrar a ira de Aquiles. Aí começa o poema assim. Então, o primeiro canto, o canto primeiro, ele, podemos identificar nele cinco grandes momentos, né? Que é o momento da soberba de Agamenon, né? E essa soberba de Agamenon então, desperta a ira do deus Apolo. Então aqui também é um tema assim, muito marcante no mito grego. Isso está em Édipo, né? Que é dessa contradição entre o homem, o mortal, o finito e um Deus. O imortal, o infinito. Né? Olha, então, quando a gente fala... Eu falo mortal porque é muito comum na literatura grega, seja na poesia épica, né, de Homero, seja na poesia trágica de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, os seres humanos serem nomeados como os mortais. Sobretudo quando é o coro falando. Né? Quando é o coro falando, ele se dirige aos homens em geral como os mortais, como os finitos, né? E os deuses como imortal. Nessa marcar a distinção entre a esfera humana e a esfera divina pelo fato da morte. Né? Isso aí é prenhe de consequências, né? Simbólicas, para uma psicologia profunda, para uma filosofia da existência, ou mesmo para as diversas religiões que vão suceder o mundo grego, a religião grega. Né? A morte, né, como o traço distintivo. A morte traz então, quer dizer, o que é a morte? A morte, ela é uma das principais marcas do fato de nós seres humanos, sermos seres temporais, seres no tempo. Nós somos seres temporais, todos, vou dizer assim, mas todo ser vivo é ser temporal, não é? Porque a passagem do tempo marca indelevelmente todo o ser vivo, como envelhecimento, como desgaste, não é? Como um dirigir-se para um fim, que é a morte. Sim, todos os seres vivos estão nessa circunstância. Sim, claro. Mas tem uma diferença, nós sabemos disso. Nós somos conscientes da nossa mortalidade, o que faz toda a diferença vis-à-vis com os outros animais que, mesmo mortais, mas não têm consciência dessa dimensão existencial que é uma das mais importantes, se não a mais importante. Né? Seres para a morte, como diria o Heidegger. Seres que sabem que vão morrer. Então essa consciência de que somos mortais é que dá dignidade à nossa vida. Nós sabemos que vamos morrer. Então, enquanto isso, que tal viver da melhor forma que nos é possível? Né? Isso aqui da mortalidade. Muito bem, mas por que eu estou dizendo isso? Hein? Alguém pode me ajudar? Estava falando do embate entre o homem, a esfera humana e a esfera divina no mito grego. Não é? Então, o primeiro fato do poema Ilíada é a contradição que se estabelece entre a soberba de Agamenon e Deus Apolo. Essa soberba nós podemos chamar em grego de hybris, ou de hybris, H-Y-B-R-I-S, hybris. Hybris. A palavra híbrido vem daí, hybris. Né? O que é o híbrido? É aquele que comunga de duas naturezas, como se a soberba, que seria essa hybris, na sua soberba, Agamenon quer comungar de duas naturezas, da natureza humana e da natureza divina. Por isso que ele é soberbo. Ele exorbita. Né? Essa palavra também é muito boa. Ele comete, vamos dizer assim, entre aspas, o crime ou o pecado, entre aspas, da exorbitância.
da soberba. Exorbitância, ex, tracinho, órbita. Exorbitar é sair da órbita. Então, na exorbitância de Agamenon, ele está querendo sair da órbita humana e ingressar numa órbita que não é propriamente nossa. Isso é exorbitância, isso é soberba. E é contra essa tentação de exorbitância e de soberba que os deuses gregos sempre nos alertam. Se nós podemos dizer assim, do que os deuses gregos nos alertam? Muitas coisas, muitas, o tempo todo. Às vezes são coisas idiosincráticas, às vezes são coisas, vamos dizer assim, não razoáveis, idiosincráticas talvez seja assim a melhor palavra. Mas dentre elas, talvez como uma espécie de um fio condutor, seria nos alertar, nós, aos seres humanos, nós, os mortais, para que não cometêssemos o desvio da exorbitância e da soberba. É como se, quando nós ingressamos, nós seres humanos, ingressamos na existência, nós ingressamos numa órbita. E só em respeito a esta órbita, nós podemos e devemos ser aquilo que nós somos. Nós estaremos, portanto, destinados a isso, a sermos o que somos. E isso só pode ser na órbita que nos é própria. Só que a gente não sabe que órbita é essa, onde ela se encontra. Então, nós podemos dizer que talvez a tarefa mais importante das nossas vidas é encontrar o nosso destino, que é qual é a órbita na qual eu tenho que viver. Né? Híbridos, desmedida, que o Sérgio Lacon é desmedida, eu chamo aqui de exorbitância, soberba, né? Saída da medida, né? Desmedida é um termo aí que o Junito ele traduz híbridos por desmedida, é uma boa medida, né? Então seria assim, a busca da órbita seria a busca da justa medida, da medida propriamente humana que sempre nos escapa. E sempre em busca dela nós deveríamos estar. Talvez isso seria assim o princípio mais básico do sentido do contencioso que os deuses têm em relação a nós. Nos alertar sempre para isso. Né? O exemplo assim, talvez o mais claro, mais assim, eloquente da tentativa de exorbitância foi a de Édipo, quando alertado pelo oráculo de Delfos, né, de que ele iria matar o pai e casar com a mãe, ele disse, não, esse destino é absurdo. Eu tenho uma faculdade em mim que me permite dizer não. Não vou cumprir esse destino, porque eu tenho uma potência em mim que é capaz de desfazer isso que o oráculo de Apolo está dizendo que é meu destino. Então, se eu vou matar meu pai e casar com minha mãe, basta eu não voltar para Corinto, onde estão meus pais e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Basta eu não voltar a Corinto, que esse destino não vai se cumprir. Então ele seguiu em frente, foi, né, a esmo, e foi, né, encontrou lá uma cidade e tal, toda aquela história que nós sabemos. Né? Quanto mais ele fugiu do destino, mais ele estava o realizando. Aí eu costumo contar, viu, para o pessoal que não é habitué aqui das minhas divagações filosóficos e mitológicos, poéticas e religiosas e literárias. Né? Eu costumo sempre, viu, gente, contrapor a figura de Édipo à figura de Abraão. O pessoal que é aluno já sabe disso, mas talvez eles não vão se importar muito se eu repetir essa história. Né? O que há de comum entre a história de Abraão e a história de Édipo? Aí eu vou dizer assim, resposta. A questão do destino. Melhor dizendo, a questão da relação com o destino. Não é a questão do destino, é a relação dos
padrões possíveis de relação com o destino. Um expresso em Édipo, o outro expresso em Abraão. Não é? Ambos foram confrontados com o destino. Édipo, no oráculo de Delfos, a ele foi dito: sai daqui, infame, você é o mais infame dos homens, porque você vai matar o seu pai e vai ter filhos com a própria mãe. Você é o destino. O que não pode não ser. O que está dito para isso, para ele, isso não pode não ser Édipo. Por isso é o destino. Édipo diz: isso pode sim não ser. Porque eu tenho uma faculdade da inteligência, da razão, que me permite dizer: isso não é destino, porque isso pode não ser. E eu vou agir de tal maneira que isso não vai ser. Portanto, isso não é destino. E acabou sendo. Não é? No mito judaico, acho que é no Gênesis, né, Abraão, ele também é confrontado com o destino. Deus diz a Abraão: vá ao monte lá, o monte onde se faziam os holocaustos, né? Se ofereciam em sacrifício lá os animais, vai lá e sacrifique seu filho Isaque. Para Abraão, isso é um destino, porque se é voz de Deus, isso não pode não ser. Se isso não pode não ser, se a palavra de Deus não pode não ser, isso que foi anunciado para Abraão, para ele, não pode não ser. Se não pode não ser, é destino. Só que, diferentemente de Édipo, Abraão diz: Abraão não se rebela contra o destino. Ainda que lhe apareça absurdo. Mas para Abraão, se é voz de Deus, ela não é absurda, ainda que me apareça absurda. Aí Abraão aparece absurdo, tendo em vista, isso não está no Gênesis, no texto bíblico, mas é uma questão de hermenêutica elementar. Abraão pensaria: isso me aparece absurdo a uma mente como a minha, a uma mente como a do homem, que ela não é capaz de compreender os superiores desígnios de Deus. Mas se são desígnios de Deus, eles são os desígnios intrinsecamente bons, mesmo que eu não perceba a bondade. Então Abraão vai para o monte disposto a sacrificar o seu filho, porque é o destino. Então nós podemos dizer que Édipo recusou o destino, Abraão aceitou o destino. Então, nesse sentido, eu estou dizendo que a minha proposta é Édipo em contraponto a Abraão e Abraão em contraponto a Édipo, mostrando os dois comportamentos padrões possíveis diante dessa questão. Né? Então, o que acontece em consequência da recusa do destino por Édipo e da aceitação do destino por Abraão? Abraão, no momento, né, do sacrifício, ele é alertado por Deus e diz: Abraão, você foi confirmado na sua fé, e tire o corpo, tire a Isaac e coloque lá um carneiro, como se costumava fazer. Né? Então essa voz: não, Abraão, não sacrifique seu filho, você foi confirmado na sua fé, faça a emulação, o holocausto aí de um carneiro. Aí uma piadinha muito boa diz então que Isaac foi o primeiro ventríloco da história. Né? É muito boa essa piada, é ótima. Né? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que, moral da história, aquele que se rebelou contra o destino, Édipo, viveu o destino como maldição. Aquele que aceitou o destino não viveu o destino como maldição, e sim como libertação. Talvez esse seja o sentido oculto
do mito grego, na relação, na condenação que ele faz dos assim chamados crimes de híbris, de desmedida, de soberba, de exorbitância. Né? Talvez esse seja também o sentido oculto naquela frase, na expressão famosa dos estoicos, que o Nietzsche vai recuperar, expressão em latim chamada, que diz o seguinte: amor fati. Nietzsche toma essa expressão estoica e faz dessa expressão talvez o lema da sua filosofia. Ele mesmo diz isso. Literalmente ele diz isso. Amor fati, eis aí o lema da minha filosofia. Ame o seu destino de tal forma que você queira, que você ame a cada... Quando eu amo o destino, não o futuro, porque eu não sei como é que eu vou amar aquilo que não aconteceu. Amar o destino é amar cada segundo da minha vida, com toda a sua grandeza e com toda a sua miséria. Melhor dizendo, a condição para que eu possa amar os momentos de grandeza é eu amar os momentos de miséria, porque são ambos momentos de um único e mesmo processo. Amor fati. Muito bem, vou voltar. Então, isso aí é um dos temas. E aparece já no livro 1, na soberba de Agamenon, que recusa, que fez cativa a filha de um sacerdote de Apolo. As tropas gregas tinham conquistado uma cidade, né? E como era comum, o vencedor recolhe como butim, um dos butins de guerra, as virgens, as princesas, as filhas, né? E as fazem escravas. Né? Então Agamemnon tinha feito sua escrava Criseida, filha de Crises, sacerdote de Apolo. Então Crises, o pai, vai até o acampamento de Agamemnon e suplica que lhe seja restituída a sua filha. Agamemnon, na sua soberba, não, porque eu ganhei, eu sou vitorioso, e o vitorioso impõe a sua lei. Não está dito isso nesses termos, mas podemos dizer que é isso, o sentido. Mas isso vai representar, como o pai de Criseida se apresenta como sacerdote de Apolo, a negação do pedido do pai significa uma ofensa a Apolo. Então a soberba, acraseado, soberba de Agamenon, vai corresponder à ira de Apolo. Apolo, encolerizado com a soberba de Agamenon, manda uma peste, que uma peste grace, né? Nas hostes gregas, aquilo, né? Acabou causando muitas baixas, né? E o que suscitou uma reunião dos chefes gregos para saber o que está acontecendo, qual o motivo. Porque no mundo grego, todo efeito tem uma causa. Então aquela peste era efeito de uma causa, que precisava ser identificada. E o identificador desse jogo, hoje é o cientista, né? Que nós chamamos para fazer essa cadeia, para restabelecer essa cadeia de causa e efeito. Eu tenho um efeito que é uma febre, então a causa é uma infecção, não é isso? É o discurso científico dá conta disso. No mundo grego é um discurso hermenêutico. Não é um discurso... Claro que a ciência é uma hermenêutica, não é? Uma interpretação de fatos. Portanto, a ciência é um tipo de hermenêutica, né? Mas aqui é uma hermenêutica de tipo simbólico. A hermenêutica perdão. A hermenêutica por excelência do mundo grego é a hermenêutica simbólica. Então, qual o sentido, qual o significado daquela peste?
Então, nessa assembleia dos chefes aqueus, presente Agamenon e presentes Aquiles, presente Agamenon e Aquiles, é convocado o chefe, o especialista em hermenêutica simbólica, que sempre tinha que ter. Né? Em toda a expedição grega tinha que ter um especialista em decifrar signos, né? Que é o Caucas, que é o sujeito, né, com esse dom. E ele diz, olha, essa peste está acontecendo porque Apolo foi contrariado por Agamenon. Aí Agamenon dá um show de eu sou o chefe da porra toda, esse negócio, né? Mas ele vai ser contido na sua exorbitância pela Assembleia. A Assembleia, ela tende a ser, vamos dizer assim, mais ponderada do que os indivíduos que a compõem, né? Então há uma pressão ali moral para que o nosso amigo Agamenon ceda e devolva a filha do sacerdote, para que com isso ele se livre da peste, né? Ele, muito contrariado, mas diante da evidência dos fatos e da pressão política oriunda emanada da Assembleia, ele aceita devolver a sua escrava, mas na condição que fosse ele ressarcido. Tinha que botar uma outra no lugar, para lhe compensar. Ele é o chefe da expedição grega, né? Agamenon, principal rei. Né? E ele vai exigir que a compensação seja a escrava de Aquiles, a Briseida, que tinha sido feita cativa por Aquiles na mesma expedição guerreira que Agamenon fez Criseida a sua cativa, Aquiles fez Briseida a sua cativa. Só que se tinha estabelecido uma relação afetiva entre Aquiles e Briseida. Então, custou muito a Aquiles ter que abrir mão de Briseida, tendo em vista o interesse de Agamenon. Então, aí, nesse momento, Aquiles se sente humilhado, desprestigiado, né? E esse fato do seu desprestígio, da sua humilhação pública, ele, Aquiles, o principal guerreiro das tropas gregas, o Pelé das hostes gregas, uma espécie assim de Pelé com Garrincha, com Maradona e com Cruyff, misturando também um pouco de Cassius Muhammad Ali, entendeu? Tudo, né? O cara e tudo. Esse sujeito então se encoleriza. Aí é a segunda cólera. A primeira de Apolo diante de Agamenon, a segunda de Aquiles diante de Agamenon. E essa cólera é que vai ser o tema central da Ilíada. A consequência imediata, duas consequências imediatas dessa cólera. Ele se retira da guerra, o que vai desequilibrar as forças, porque Aquiles equivale a metade do contingente, ele e o seu escudo, né? A sua égide, que chama, né? Sob a égide de Aquiles, ele se torna invencível, né? Então ele se retira da guerra, puto da vida, e se queixa, claro, né? Se queixa quem? A mãe, claro, vai se queixar quem? A mãe dele, Tétis. Ele se queixa a Tétis. A mãe dele é uma Oceânide, uma ninfa dos mares, né? E muito bem, então a Oceânide vai levar essa queixa para a Assembleia dos Deuses. Então, no canto 1, isso tudo já disse, estou dizendo de novo, assim, para a gente, quanto tempo tem já? Quase uma hora, né? Então tem que apressar um pouco aqui o meu passo. Então, o Alarcão botou destino, fatalidade. Não, acho que
essa equação já não acho tão feliz não, viu, Alarcon? Híbris desmedido eu acho legal. Destino fatalidade eu já não acho legal não, porque aponta para o futuro, né? Eu estou apontando para o passado. Eu digo assim, destino é aquilo que não pode não ser. Isso é o destino. Mas voltado. Então, o canto 1 descreve a Assembleia Humana dos homens e vai descrever agora a Assembleia Divina. Né? É importante esses dois jogos na economia interna do poema. Assembleia dos Homens, a querela dos homens, Aquiles e Agamenon, e a Assembleia dos Deuses, a querela entre os deuses. Não é? É muito importante a gente entender isso, a meu ver, para a gente entender assim, até o que é o cristianismo. Nós temos que entender vis-à-vis a religião grega. É impossível entender alguma coisa nela mesma. Para compreender alguma coisa só em contraste com as outras coisas que não são ela. Não é isso? Para eu compreender a mim, só em contraste com os outros. Para eu compreender a singularidade da minha família, só em contraste com as outras famílias. Né? Para compreender o que é o Brasil, só em contraste com os outros, com a Argentina, né? Com os outros países. Né? Então, para entender o cristianismo, só em contraste com outro tipo de religião. E essa religião grega, o sentido da religião grega, a meu ver, se expressa, se deixa ver, ganha visibilidade, uma visibilidade de boa qualidade nas assembleias, tal como descritas nos poemas homéricos. Né? Então, Tétis vai a... Ela também é uma deusa, né? Uma deusa, vamos dizer assim, menor, não é uma deusa do Olimpo, né? Aqueles 12 deuses do Olimpo. Então a guerra de Troia, ela se fosse previamente preparado por essas duas assembleias, a dos homens e a dos deuses. Né? Interessante, viu? Como é que significa isso? Né? Qual o significado, vamos dizer assim, simbólico, né? Dessa dupla dimensão da Assembleia? A dimensão, vamos dizer assim, humana, finita, mortal, e a dimensão, vamos dizer assim, arquetípica, né? Imortal, mais claramente simbólica. E nesse jogo dessas duas assembleias que vai dizer, apontar a qualidade do combate real, concreto, não é? Da guerra. Tá certo? Então, na Assembleia dos Homens, o Alarcon disse que entendeu. Valeu, Alarcon, tamo junto. Nas Assembleias dos Deuses, era, porque os deuses estão divididos, né? Uma parte apoia os troianos, outra parte apoia os gregos. Por exemplo, Apolo e Atena, Palas Atenas, apoiam os aqueus, os gregos. Hera, a mulher de Zeus, e Afrodite, não, Hera e Atena apoiam os gregos. Afrodite e Apolo apoiam os troianos. Né? Aí pergunta, por quê? Não há porquê. Não há porquê. Eles não precisam, eles não justificam. Eles não apoiam um porque considerar que a posição de um é mais justa que a outra. Isso não tem sentido. Jamais tem sentido, né? Porque nós estamos sempre num jogo político, o meu interesse é mais justo que o seu. Quer dizer, eu não posso dizer no jogo político atual, dizer que eu acho que o governo Temer ele é impostor porque eu não gosto dele. Porque eu tenho meu interesse pessoal contrariado. Posso até ter. Mas não é isso que eu vou nem assim que eu vou justificar no espaço público. O espaço público supõe uma razoabilidade dos argumentos. Então eu tenho que dizer, o governo Temer
porque é fruto de um golpe parlamentar, por isso, e que as medidas que esse governo tem adotando são contrárias ao interesse da maioria, por isso, e é por isso, então, que eu sou contra esse governo, tá certo? O Deus grego nunca se viu sob essa contingência de ter que explicar ou dar razão de fóruns universais às suas preferências, não. Eles são assim. E pode até mudar depois de posição. E não vão justificar. Ou justificam ali por uma questiúncula, ou uma questão importante, ou não importa. Eles são forças cegas, que não tem que justificar as suas orientações. Né? Então, muito bem. Então, Zeus, ele tinha permanecido, ele vinha sendo neutro no combate. Então, Tétis o convence a vingar, a castigar, melhor dizendo, a castigar a ofensa levada a cabo por Agamenon contra o seu filho Aquiles. Convence. Uma vez convencido de ajudar aos troianos, Hera, patrona dos gregos, ela se insurge. Então vai se estabelecer contra Zeus. Hera é a esposa de Zeus, né? A rainha deusa, né? A deusa rainha. E vai se estabelecer uma querela na Assembleia dos Deuses, semelhante à querela que se estabeleceu na Assembleia dos Homens. Não é? Ok, vamos passar adiante, senão vai ficar muito longo, né? E esse é o capítulo 1, é o livro 1, né? Deixa eu ver aqui minhas anotações. No livro 2, aí já foi na terceira aula, né? No dia 22. Então Zeus, ele não consegue dormir, ele tá, né? Tendo em vista essa missão, essa tarefa que ele se concedeu a si mesmo de ajudar os troianos. Então ele faz um ardil. Ele vai, vamos dizer assim, mandar um sonho para Agamenon, dizendo que Agamenon, o dia de vencer os troianos é hoje. Sabendo que os gregos não teriam condições de vencer os troianos. Né? Então foi um ardil. Vou incitar Agamenon para o combate, sendo que eles não estão preparados para saírem vitoriosos desse combate. Então seria um combate, uma espécie de combate final, porque pela primeira vez, parece que pela primeira vez, todas as tropas gregas estariam reunidas para um ataque conjunto, né? Um esforço conjunto de guerra contra Troia, contra a cidadela troiana, tá certo? Então seria assim, os dois exércitos, né, completos para esse combate. Então ele manda esse sonho, Agamenon acorda e partilha esse sonho com os seus chefes. Só que Agamenon vai fazer também um ardil. Ele vai inicialmente testar o ânimo, o estado de ânimo, como se diz, o moral das tropas gregas para esse combate final. Então, o meio que ele utiliza para testar o moral da tropa grega é dizer o seguinte: gente, a guerra acabou, não vai ter mais guerra, vamos voltar para casa. Né? Esperando, possivelmente, que os gregos, não, a guerra não acabou, só vai acabar com a nossa vitória, com a derrota de Troia, com o resgate da princesa Helena, porque foi para isso que nós viemos, com o saque com a pilhagem de Troia, porque é uma forma de nos ressarcir de todo esse esforço. Seria o que Agamenon estivesse esperando. Como é que a gente vai voltar para casa na desonra de uma guerra não vencida?
Era isso que Agamemnon estava esperando, mas não foi isso que aconteceu. As hostes gregas celebram, né? Finalmente, porque nós estamos no 9º ano da guerra. Né? As tropas estão exaustas, cansadas de tanta guerra, como diz ali a música do Chico Buarque. Né? Então eles vão dando vivas de volta aos seus navios. Né? Deu tudo errado. Né? Aí Palas Atenas, ela convoca Ulisses para que Ulisses é, demova os gregos, né? Faça apelos, né? À honra bélica, que é típica da narrativa aristocrática, né? O principal valor, vamos dizer assim, cantado, o principal valor ético-moral, cantado no poema grego, nos poemas américos, é da moral guerreira, é da honra, da coragem, não é isso? Então, os gregos estão ali mostrando o inverso, pelo cansaço da guerra, pelo desgaste, né? Dando preferência ao conforto das suas vidas privadas, voltar para casa, para o regaço do lar, para os braços da minha mulher, poder ver os meus filhos crescendo, na vida privada, tendo aí, no cansaço do espírito, da alma, é como se o interesse privado falasse mais alto. Né? É contra isso, então, que Ulisses tem que argumentar, restabelecendo o quê? O primado do valor ético-moral de uma sociedade guerreira. Né? E obtém êxito nessa chama, né? Faz todo esse chamamento e o exército retoma a Assembleia. Retomando a Assembleia, como se tivesse então assim, nas nossas assembleias de sindicatos, a gente lembra disso. Duas propostas. Proposta 1, voltar para casa. Proposta 2, continuar na luta, na guerra, até a vitória contra Esparta, contra a Troia. Então, a proposta 1, que é voltar para casa, vai ser defendida por esse Tércides, que, de certa maneira, aparece como um sujeito assim, meio vilão, meio, né, assim, desonrado, porque, né, ele não está pensando na honra do exército grego, e sim no interesse privado de cada um, e contra ele Aquiles, né, e depois Agamenon e Nestor conseguem então restabelecer de novo o ânimo bélico das tropas. Muito bem. Então eles vão para o combate. Então vai se desenhando nessa tensão, né, que se acumula de um lado e de outro, porque os troianos estão sabendo desse expediente grego, né, dessa batalha final, né, contra eles. Né. Então, assim, é um acúmulo de tensão. Esse é o canto 2. E no canto 2 também tem o famoso catálogo das naus, né? Quando está toda a tropa reunida, grega, né? É como se o Ulisses, o Homero, fizesse assim, passasse em revista e vai identificando cada chefe, né? De onde veio, né? A sua história. Então são 29 tribos, 29, vamos dizer assim, nós chamamos isso no exército, 29 batalhões, não é? Cada batalhão com um rei, com diversos guerreiros e de uma cidade, então ele conta a cidade, localiza geograficamente, né? Então é uma parte assim meio, vamos dizer, enfadonha, mas dá para ter noção aí de como era o mundo grego naquela época, né? Em geral, se toma esses nomes que são desfilados por Homero como reais na época, né? E não apenas mitológico no sentido assim de ficcional. Né? São mitológicos, mas com base concreta, historicamente real. Né? Muito bem, então assim, preparados para a guerra, se encerra o livro 2. O livro 3, que é belíssimo, né? Então, uma vez, os dois exércitos. Eu acho que esse filme que passou há pouco tempo, acho que começa com essa cena. Pelo menos está na minha cabeça esses dois exércitos, né? Um de frente para o outro. Né? E no lado troiano, Heitor, que é o príncipe troiano, mais velho, né? Ele dá uma, digamos assim, uma chamada
no seu irmão Paris, o príncipe mais jovem, né? Por ter, responsabilizando pela guerra. É como se o capricho sedutor de Paris, de ter seduzido Helena, de ter raptado Helena de Esparta, trazendo para Troia, foi aquilo que precipitou a guerra. E agora nós estamos aí na iminência, com aqueles dois avanços, de um derramamento de sangue, né, de pôr vidas, né, quantas vidas perdidas, tendo em vista esse capricho, né? Então ele dá essa chamada no Paris. E o Paris, então, que é um personagem aqui dúbio, de moral, vamos dizer assim, lábil, digamos assim, né? Para dizer o menos, né? Que contrasta com a moral de Heitor, que é um estadista, né? Que pensa na comunidade, enquanto o Paris pensou apenas nos seus prazeres conjugais, nos seus prazeres de alcova. Não devemos esquecer que a mulher em questão, Helena, é a mais bela de todas as mortais, o que é um argumento de peso. Mas não para Heitor, né? Heitor e a sua esposa Andrômaca, né? Então, o Heitor é um homem da polis, e Paris é um homem é um indivíduo, é uma espécie de liberal, né? Liberal avant la lettre, né? E o nosso Heitor seria um homem da vontade sublimada, a família dele é polis, né? Ele é príncipe, ele vai ser dentro de pouco rei, né? Então ele pensa nesse diapasão, Paris e outro. Então Paris, chamado à responsabilidade, ele propõe que não haja o combate entre dois exércitos, e sim entre dois homens. Entre Menelau, o que foi ultrajado por ter a sua esposa raptada por ele, e ele, o ultrajante. E quem vencer terá direito, então, a Helena, e isso porá fim à guerra. Então é como se, ao invés de uma batalha concreta entre dois exércitos, nós teremos uma batalha simbólica. Paris simbolizando Troia, Menelau simbolizando os gregos, né? E reduzindo a guerra ao seu denominador mínimo, que é o que? Helena. Então quem vencer, vence Helena. A extração mais, vamos dizer assim, a extração mínima do conflito. Tudo mais seriam assim, uma espécie de acessórios que se justapuseram sobre isso. Menelau, Paris e Helena. Né? E Menelau aceita, os dois exércitos, né, exultam, porque os dois exércitos estão cansados de guerra. Aos dois exércitos parece justo aquele acordo, aquela proposta. Então é celebrado o acordo. Quem vencer leva Helena e põe fim à guerra, ao contencioso entre gregos e troianos. Então, com isso, uma vez celebrado o acordo, há todos aqueles rituais de sacrifício, um boi, para emprestar um cunho ritualístico e religioso ao duelo. E se estabelece o duelo. Só que as forças são muito díspares. Menelau é um homem maduro, né? Um guerreiro testado em muitas batalhas, e Paris é um jovem, né? Mais afeito aos prazeres, não tira a razão dele não, mais afeito aos prazeres do leito do que aos conflitos em campos bélicos, né? E, olha, é um duelo é um duelo à morte, não é isso? Ele só acaba quando termina, ou seja, com algum dos oponentes morto, né? Muito bem, então, como se desenhava a vitória no combate? A vitória de Agamenon, Afrodite, a deusa que é pró-troiano, que tem uma relação com o Palas, com Paris, que eu já contei da outra vez, não vou repetir, porque essa relação de Afrodite é deusa do amor, é deusa da beleza, não é? A Paris é o homem que seduziu Helena, a mais bela das mulheres. Então,
Eles estão falando, eles estão no mesmo campo sintático, no mesmo campo semântico, no mesmo campo simbólico. Afrodite, Paris, Helena, não é? E Menelau, um outro campo simbólico totalmente distinto. Então Menelau está vencendo, né? E já está a um passo de matar Paris e Afrodite intervém. Intervém e faz com que Paris desapareça. E Paris só vai aparecer lá no quarto, nos seus aposentos no palácio em Troia. Mas antes disso, eu esqueci de falar uma coisinha que eu tinha esquecido também na aula passada. É uma coisa muito importante, muito bonita. Quando os dois exércitos estão se aproximando, né, para o enfrentamento, e se estabelece a proposta do duelo, Helena assiste, é chamada. Helena, ela própria Helena. Né? E senta-se ao lado de Príamo, o rei de Troia, pai de Heitor, pai de Paris, óbvio. Né? E ele, Príamo, pede para que Helena identifique para Príamo os guerreiros, não é aqueles lendários guerreiros, Ajax, Diomedes, Aquiles, né? E ela identifica, claro que Aquiles não está, porque Aquiles já abandonou o barco puto da vida, porque Agamenon lhe roubou a sua briseida, não é? Agamenon não está, o nosso amigo Aquiles não está. E ao fazer essa revista, Helena identificando os guerreiros gregos para Príamo, Helena nota a ausência dos seus irmãos de Helena, Castor e Pollux. Ou Castor, né? Castor e Pollux. E ela fica muito angustiada. Será que eles morreram em combate? Será que eles não se sentiram confortáveis em participar de uma guerra causada pela infâmia da irmã deles? Pela infâmia de Helena, ela se coloca essa questão. Porque a Helena, de um certo ponto de vista, é uma adúltera. Não é? Ela traiu não apenas Menelau, como aos gregos. Né? E agora, ela, como uma princesa troiana, vendo o seu povo lutando contra o seu novo povo. Né? Então, será que Castor e Pollux não estão ali por recusarem-se a defender ela, a irmã, a infame? Ou foram mortos? Então, envolta nessa angústia, né? ela se depara com essa angústia. Então é interessante a gente, coisa que eu não falei outra vez, a gente fazer uma visita rápida nessa história dos irmãos. Né? Então eram 4 irmãos. Né? Climtemnestra, mulher de Agamenon, rainha de Micenas, mulher do principal rei, o comandante supremo das tropas gregas. Então, Climtemnestra, irmã de Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta, aquele que levou uma bola nas costas de Paris. Né? Então, 2 irmãos casados com 2 irmãs. 2 irmãos. Agamenon, rei de Micenas. Menelau tornou-se rei de Esparta por causa de Helena, porque Helena que é de Esparta. Nesse sentido, Menelau herdou o trono por ser marido da rainha herdeira do trono, tá certo? Então nós temos 2 irmãos casados com 2 irmãs. Só que essas 2 irmãs têm 2 irmãos, Castor e Pollux, 2 irmãos gêmeos. As irmãs são gêmeas, 4 irmãos gêmeos. Só que essa história é muito interessante, né? Alguns de vocês devem conhecer, mas vale a pena a gente dar uma retomada aí nesses. Eles nasceram. A mãe deles, desses 4, é Leda, uma mulher lindíssima. A beleza é um assunto recorrente no mito grego, sabe? Não só a beleza de mulheres, como beleza de homens, né? E já disse isso, a beleza no mito grego expressa não só uma conformação física,
mas expressa também uma excelência, alguma excelência espiritual, psíquica, mental, subjetiva, alguma coisa nessa ordem, né? Uma virtude, melhor dizendo. Então, a beleza corporal expressaria uma virtude moral. Virtude em grego é areté. Areté é excelência. Então, não confundir virtude grega com virtude cristã. Porque a virtude cristã se mede pela contraposição ao pecado. A virtude cristã é grega, se mede pela excelência. Então, virtuoso de violino, ele tem a excelência, ele tem a virtude do violino. O virtuoso do piano, ele tem a virtude, ele sabe bem desempenhar aquela função. A virtude grega é essa, é uma excelência num agir, né? Não necessariamente moral, valorizado ou não, tá certo? Então, muito bem. Então, esses quatro têm essa história. Então, Leda casou-se com Tíndaro, rei de Esparta. Nas núpcias, Leda, nua, vai nadar lá no lago, né? E Zeus, vendo aquela jovem nua a nadar no lago, entre cisnes, tinha os cisnes no lago, ele se apaixona perdidamente, coisa que não era muito difícil para os Zeus, não. Pense num cabra fácil de se apaixonar, Zeus, né? E Zeus, então, era um deus assim, muito cioso da sua função de deus fertilizador da humanidade, né? São os deuses que fertilizam a humanidade, que potencializam a humanidade, né? Que emprestam um pouco da sua potência aos mortais, né? Então Zeus é desses, né? É o mais que levou a sério essa missão, né? Essa faculdade, esse destino, porque não pode não ser isso, né? Então Zeus se disfarça ele próprio de cisne, e entre os demais cisnes se aproxima de Leda e a possui. Leda é o seu dia de núpcias, não é? No leito de Tíndaro também é possuída por ele. Então Leda é engravida duplamente de Zeus, na forma de cisne, e de Tíndaro. E ela, fruto dessa gravidez, ela põe 2 ovos. 2 ovos. De cada ovo vai nascer um homem e uma mulher. Sendo que um ovo foi gerado pelo esperma de Zeus. Outro ovo foi gerado pelo esperma de Tíndaro. Então, de um ovo nasceram Helena e Pólux, ambos filhos de Zeus, imortais. Do outro ovo nasceram Climnestra e Castor, ambos filhos de Tíndaro, rei de Esparta, portanto mortais. Então nós temos 2 irmãs gêmeas, uma mortal e uma imortal, Climnestra e Helena, e 2 irmãos, um mortal e um imortal, os irmãos gêmeos. E a história de Castor e Pólux é uma história de uma extraordinária e bela amizade. Eles são muito diferentes. Castor é um homem do sentimento, vamos dizer assim, telúrico, da terra. Pólux é um homem do sentimento celestial, né? Céu. E essa diferença se harmoniza na bela e extraordinária amizade que eles celebram a todo e qualquer instante. Eles participam daquelas expedições do Argonauta, de diversas batalhas, e sempre muito juntos, solidários, né? E ao final das batalhas eles ainda se prestam o papel de serem assim, uma espécie de comediantes, né?
e alegram com encenações, as tropas fatigadas pela guerra. Eles são muito bem quistos, muito bem afamados e belos e tudo. Só que esses dois irmãos participam lá de um casamento de dois irmãos também gêmeos, né? Com duas moças, não sei se seriam mais de um, não lembro. Qual é o nome dela, né? Tem um quadro famoso do Rubens, desse pintor, pintor holandês, né? Pintor holandês é quase que uma redundância, né? Mas desse pintor holandês Rubens, chama-se o Rapto das Filhas de Leucipo, que mostra essa cena, né? É um quadro famoso. Então, no casamento, os dois irmãos, Castor e Paulo, se apaixonam perdidamente pelas noivas desses dois amigos. E as raptam. Não é? O rapto das filhas de Leucipo, retratada por esse quadro famoso do Rubens. Né? E, claro, esse rapto, né? É um tema também comum, né? O rapto. E desperta a ira dos irmãos, que vão, né, não só dos irmãos, que toda a comunidade, eles vão atrás, e batalhas, né? E um dos irmãos fere mortalmente, claro, só pode ferir mortalmente o mortal, Castor, para desespero do irmão Pólux, que implora a Zeus que dê ao seu irmão Castor a sua de Polos, imortalidade. Zeus fala, eu não posso fazer isso. Né? Só se eu tirar de você a sua imortalidade e passar para o seu irmão Polos, o seu irmão Castor. Então Zeus encontrou uma solução, que diríamos assim no Velho Testamento, uma solução à la Salomão. Então é o seguinte, você vai ficar uma parte do tempo, a imortalidade, com Castor e Pólux vai para o reino dos mortos, e na outra metade do ano se inverte. De tal maneira que os irmãos assim, cada um dos irmãos, eles ganhariam a imortalidade, porque sempre estaria um irmão vivo, mas à custa da sua separação, porque eles só se encontrariam na passagem, para passar o bastão da imortalidade, da vida eterna, um para o outro. O que era para eles um castigo, né, medonho. Era uma enormidade, porque eles sempre, irmãos gêmeos, sempre juntos. Né? Então, para, vamos dizer assim, dirimir, compensar, em alguma medida redimir essa maldição que se abateu sobre os irmãos, que eles teriam que ficar sempre separados, ao preço da imortalidade seria a separação. Então Zeus, para dirimir, para compensar isso, fez uma, como é que chama a palavra? Deixa eu ver se eu acho aqui essa palavra, cara. É de astro, né? Cataástero. Deixa eu ver. Não sei se eu vou achar. É uma palavra grega que diz assim, cata acima, né? Asteros é astro, né? Então ele faz uma casterização, alguma coisa assim, que é jogar esses dois pro céu, transformando-os numa constelação, que é também um arquétipo importante do mito grego, se transformar em constelação. Então a constelação de Gêmeos é resultado dessa saída, dessa solução que Zeus encontra para encontrar um lugar onde os irmãos estariam sempre e eternamente juntos. Então daí que vem a constelação de Gêmeos. Né? Bonita essa história, né? Muito bem, então aí se finda o canto 3 com o desaparecimento de pares do duelo. Né? E Agamenon, então, ele
reivindica que seja reconhecido, que ele seja reconhecido como o vencedor, apesar de não ter matado Paris, mas ele desapareceu. Né? Então ele reivindica que ambos os exércitos o reconheçam como vencedor e, portanto, com direito ao resgate de Helena e com o fim da guerra. Afrodite tirou Paris do combate, da cena do combate, e levou-o para os seus aposentos, onde ele encontra Helena, que o recrimina por esse ato de covardia. Né? O recrimina, mas acaba cedendo aos apelos da paixão e se deita com ele mais uma vez. Isso é muito emblemático desse drama, né? Representado de um lado por Helena e Paris, sob a bênção de Afrodite, e do outro lado por Agamenon, sob as bênçãos de Hera. Muito bem. Isso acaba o segundo ato, o terceiro canto, e agora sim, vamos entrar no quarto canto, que seria o tema de hoje. O quarto canto, deixa eu ver aqui, pegar uma anotação minha, ele começa com o fim da trégua. Porque os troianos não começa com, vamos dizer assim, a resenha que os deuses fazem desse combate. É como se os deuses sempre se reunissem à noite para fazer a resenha, a avaliação, como chamamos, os comentários sobre o jogo que aconteceu de tarde, sobre a batalha, né? Então o problema é esse. Tá ali um problema. Houve um acordo entre os dois exércitos que a guerra seria resumida ao duelo entre os dois. Agamemnon venceu? Então venceu. Mas uma parte dos deuses vai incitar os troianos para que eles não reconheçam a vitória de Agamenon e com esse não reconhecimento põe fim à trégua e se tem de novo o reinício dos conflitos. Gente, era para falar sobre o livro 4 hoje, tudo anterior a isso que eu disse até agora foi umas preliminares, mas a gente vai ficar nas preliminares, não vai faltar os finalmente, se é que vocês me entendem. Então vou fazer o seguinte, a aula, o canto 4, eu vou depositar aqui no Facebook, amanhã é quinta, né? Ou quinta ou sexta, então fica assim como a aula que estava faltando. E na próxima quarta-feira, lá em casa, de costume, com o nosso tradicional vinho e a presença de vocês que tanto me alegra, tá, gente? Beijinho, tá aqui, a Hilária e Febe, né? O Alarcon me lembrou. Hilária e Febe são as duas filhas do Leucipo, que foram raptadas pelos irmãos Castro e Pollux, e essa cena brilhantemente pintada por Rubens nessa quadro famoso. Falou, queridos e queridas. Um beijo em todas e em todos. Estamos juntos. Tchau, tchau.